agora o Festa Conteúdo, para quem faz a aula na terça-feira à noite, né, que foi o conteúdo que nós vimos no sábado de manhã. E no final de semana que vem, então, a prova de vocês, tá? Bom, o Delcio vai falar aqui, né? Vai lá, rápido. Pessoal, vou fazer a primeira questão, tá? Vou desbancar o emprego dos meninos aqui. Já era. Ó, vocês estão conectados agora com o Brasil inteiro. A gente tem gente do Amapá assistindo aula, Rondônia, Rio Grande do Norte, que está fazendo a revisão no estudo ao vivo também no nosso site, beleza? Depois vocês vão dar aulazinho pro pessoal. Bom, pessoal, a prova falta uma semana, né? Pode entrar, querido. Por que você está atrasado? Tá bom o som. Ou tá saindo o som aqui? Tá. Ah, entendi. Tá desculpado, então. Pessoal, olha só, falta uma semana para a prova, né? Uma semana só. No passado o pessoal chegava aqui e falava, olha, eu preciso fazer o concurso MPE. Eu falei, provavelmente ano que vem. Só que a data uma hora chega, né? Se tivesse começado naquela época lá, em janeiro do ano passado, hoje estava deitando nessa prova. Só que vocês vão deitar, porque aqui vocês encontram a melhor equipe de professores. Beleza? Pessoal, a gente vai fazer uma disputa aqui, tá? A gente não vai disputar quem que é o melhor professor, porque eu vou ganhar. Só que vai ser o melhor professor de hoje. Vocês vão dar a nota para mim, para o Gilmar ou para o Elias, tá? Aí tem a minha nota e depois tem o critério de desempate, que eu decido também, tá bom? É o seguinte, eu e o Gilmar, nós deixamos a primeira questão pro Deodato fazer, porque até ele consegue. Então, olha só. Caralho, cara, os caras vão perder emprego hoje. Alguém tá, todo mundo tá com material? Vocês estão aí? Todo mundo pegou? Tá. Não? Quem está com material está ali na frente agora, a gente vai pegar. Vamos lá, pessoal, primeira questão. Fácil demais, hein? Qualquer tipo de pessoa, gente, faz o concurso, você tem que levar em conta isso. Então, até uma pessoa com demência não tem como concorrer. Cara, vocês ganham para fazer isso, essa primeira questão? É isso mesmo? Vai rodar todo mundo, vou dar aula de tudo. Olha só, pessoal, o número S, dá uma olhada aí, pega aí, vamos lá. O número S do sapato que uma pessoa calça está relacionado com o comprimento P em centímetros, beleza? Do seu pé pela forma. A forma tá fácil demais. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês. Tá fudido os professores de matemática e raciocínio lógico daqui agora. Beleza, eu vou. O S. Calma, gente. Ele tem dificuldade de escrita. Vai apertando muito não. Cara, eu coloco no Word normalmente isso aqui, né? Que é 4? Então beleza, vamos lá, seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Então nesse caso, S é o número do tamanho, na verdade é o tamanho do sapato do cidadão, tá? Qual é o tamanho que o exercício informou aí? Responde, pessoal. Qual é o tamanho que o pessoal colocou no exercício? 41, maneiro, tá? 41 é igual a 5P mais 28, não é isso? Dividido por quanto? Por 4. Caralho, eu sou bom mesmo, hein? Olha só, dá uma olhada aqui, pessoal. Nesse caso, a gente vai fazer a chamada regrinha de 3 que o professor Gilmar me explicou hoje de manhã, né? Coloca uma fração e mete 1 aqui. Por que eu não sei, mas é assim, tá? E você multiplica o cara o quê? Cruzado. Beleza? Então vamos lá, vamos calcular. 5P mais 28 é igual, não é isso? Tô certo? Deixa eu ver a minha cola aqui, peraí. Tá, igual a 164. Você vai pegar o 4 e multiplicar por 41. Maneira. Beleza. 5P, esse aqui fica aqui, né? O outro vai pra lá, né? Por quê? E Deus fez assim. Então tá. É igual a menos 28, maneiro, porque quando vai pra lá vai negativo, né? Mais 164. É isso? 164 menos 28 dá o quê, pessoal? Olha aí, cacete, cadê? 136, não é isso? 5P é igual a 136, não é isso? P é igual a 136 dividido por 5. Isso é igual a? Eu sou foda, hein? Beleza, pessoal? 1 ponto pra mim. Dá uma salva de palmas, por favor. Obrigado. 1 ponto, já tô na frente, hein? Gilmar, você ganha, vai fazer isso, cara. 1 ponto pra você e 1 ponto pra mim. Fui eu que tirei suas dúvidas pra você. Não, mas eu que avalio aqui, cara. Eu que mando, tá?
Beleza, pessoal? Eles estão despedidos os dois. Não é possível ganhar para fazer isso, cara. Qualquer Zé Mané da aula de matemática assistindo hoje. Continue com os caras, mesmo, vai. Então tá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa questão. Pode perguntar, professor. Eu falei pra ele, ó, eu vou te apertar. Pode perguntar. Vai te apertar. A hora que eu falei que eu ia apertar ele, já ficou... Obrigado, eu já volto para avaliar a nota dos caras aí. Gente, olha só, vamos lá então. Só um comentário a respeito dessa questão. Gente, as questões sobre função, né? Porque isso aqui é uma equação de função. A coisa mais importante que você tem que observar nesse tipo de questão é saber identificar as letras, né? Do que se trata cada uma das letras, ok? Não adianta você olhar para a função, né, e não ter lido a função, não estar sabendo o que significa o S, o que significa o P. E sempre estará no texto isso daí, tá? Então é só ler com atenção e aí você coleta os dados e vai substituindo no S e no P, tranquilo? O mais importante da questão ele não falou. Ó, e lembrando vocês, ó, isso aqui é uma questão de álgebra básica, tá? Está no contexto do edital de vocês, tá? O que a gente, pelo menos, espera que a banca cobre em relação a esse tipo de conteúdo. Crianças, mas essa fórmula aí a gente tem que conhecer ou não? Claro que não, né? Claro que não. A banca fornece para você as expressões que eles têm que usar, tá? Então, não há necessidade de conhecer isso aqui. São questões interpretativas, né? Ele vai dar para você uma determinada expressão e aí cabe a você fazer as substituições coerentes nas expressões que são dadas, tá? Então, é um modelo de exercício sobre álgebra básica, né? Uma questão que envolveu aí uma funçãozinha matemática, né? Uma função linear. É possível estar na prova de vocês? Com certeza, né? É possível estar esse tipo de exercício, já que o tópico está no contexto, né? Da lógica argumentativa. Outra coisa que é importante salientar, gente, é o seguinte: toda prova de concurso vai ter as questões mais fáceis, as médias e as difíceis, ok? Nunca vai ter uma prova, obviamente você pode ter uma prova, vamos supor, de um cargo mais elevado, com uma dificuldade um pouco maior, né? Isso também pode ocorrer assim. Por exemplo, às vezes numa prova, a informática vem um pouco mais puxada do que a matemática. Da segunda vez que você fez prova daquela instituição, daquela banca examinadora, às vezes pode inverter, ok? Mas em geral, as provas elas são montadas da seguinte maneira: você tem as questões mais simples, médias e difíceis. Questão desse nível, qualquer pessoa pode acertar, ok? Lembrando vocês, tem que acertar, não pode deixar passar. Lembrando que não necessariamente uma banca coloca questões fáceis na ordem, né? Exatamente. Fáceis, médias, difíceis, elas estão misturadas. Você tem que procurar a questão. Aí é o que eu comentei com vocês durante as nossas aulas, pessoal, olha só. Tentou resolver o exercício, gastou lá 4 minutos, 5 minutos, queima a questão. De repente tem uma questão na sequência muito mais fácil para você responder. Todas as questões de matemática, raciocínio lógico, terão o mesmo peso. Então não importa se você acertou uma questão fácil, se você acertou uma questão média ou difícil, tá? Você tem que, óbvio, acertar a questão. Marcar o X na alternativa correta, né? Isso é o que a gente tem que pensar, tudo bem? Gilmar, segunda questão que você faz? Eu vou colocar a tabela verdade aqui, tá certo? Para quem tiver alguma dificuldade. Se você quiser escrever nas proposições no quadro, é a segunda questão. Legal, então vamos. Apaga o quadro. Pessoal, enquanto ele vai colocando as proposições da questão, né, vamos recordar rapidamente aqui a tabela verdade. Questões de proposição são questões bastante tradicionais, clássicas em provas de concurso, tá certo? Em que está inserido o raciocínio lógico mental. E é importante você não errar esse tipo de questão, tem que procurar acertar, tá certo? São questões mais tranquilas. Por exemplo, aqui nós temos as duas proposições A e B, e elas podem assumir valor lógico verdadeira, ambas as proposições. Uma pode ser verdadeira, outra falsa, uma pode ser falsa, outra verdadeira, ou as duas podem assumir valor lógico falso, ok? E aí essas proposições A e B, elas podem estar ligadas através do conector lógico UE, através do conector lógico OU, através do conector lógico OO, tá certo? Ou C então, e o C e somente C. Tranquilo? Por exemplo, se você tiver as proposições A e B ligadas pelo conector lógico E,
você vai ter a proposição verdadeira, o A e o B vai ser verdadeiro, quando as duas proposições simples que a compõem forem verdadeiras. Nos demais casos, se uma delas tiver valor lógico falso, a proposição será falsa. Então, por exemplo, se eu tiver VV, o valor da proposição composta pelo E vai ser verdadeiro. Se você tiver VF, FV ou FF, ou seja, pelo menos um valor lógico falso na proposição composta pelo E, o valor lógico da proposição composta pelo E vai ser falso. Se nós tivermos a tabela verdade do ou seja, se nós tivermos as duas proposições sendo compostas pelo conector lógico OU, o valor lógico da proposição composta vai ser verdadeiro, sempre que você tiver pelo menos um valor lógico verdadeiro na sua composição. E se você tiver FF, o valor lógico aqui é falso. Para você memorizar essa daqui, memoriza da seguinte maneira: ela somente será verdadeira se as duas proposições que a compõem forem verdadeiras, nos demais casos é falsa. Essa daqui é o contrário, você vai decorar quando ela é falsa, tá certo? Quando você tiver falso, falso, é que o ou vai ser falso, né? Nos demais casos ele sempre vai ser verdadeiro. Nós temos aqui a tabela da dupla disjunção. Para você memorizar, você vai pensar da seguinte maneira: ela assumirá valor lógico falso, assumirá valor lógico verdadeiro quando você tiver exatamente um valor lógico verdadeiro na sua composição. Por exemplo, aqui você não tem exatamente um valor lógico verdadeiro, você tem dois valores lógicos verdadeiros. Então, nesse caso, a composição aqui do ou, essa proposição composta pelo ou, ela vai ser falsa. Se você tiver verdadeiro, falso, vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, você vai ter verdadeiro. Você tem exatamente um valor lógico verdadeiro em cada um. Se você tiver FF, o valor lógico vai ser falso. Na tabela do centão, para você memorizá-la, só existe uma maneira dela ser falsa, né? Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, o centão vai ser sempre verdadeiro. E o C e somente C, ele vai ser sempre oposto, vai ser a negação da tabela verdade ou. Então, por exemplo, se você colocou F, V, V e F aqui vai ser o contrário. V, F, F e verdadeiro. Ok? Então, esse é um resumo da tabela verdade, tá? Contendo aí os nossos conectores lógicos. Lembrando que conector lógico é representado por esse símbolo, este. Os conectores lógicos eles servem para ligar duas informações, né? Duas proposições simples. Beleza? Beleza. Vamos lá. Bom, gente, olha só. Então, um estilo de exercício, vimos isso nas nossas aulas, né? De resolução do exercício. Bom, seria interessante que vocês anotassem um resumão que o Gilmar fez aí das tabelas de valoração. E, ou, né, C, então, C somente C, as quatro operações fundamentais. A ideia da disjunção exclusiva, né? Ou ocorre um, ou ocorre os dois. Vimos, isso é a diferença entre dois conjuntos. Ou ocorre somente A, ou ocorre somente B, né? E o C somente C, resumão da tabela aí para todos vocês, né? Acreditamos que isso aí seja realmente importante para a resolução das questões, né? Bom, então vamos nessa, gente, olha só. Ao chegar na área exata, num dia limpo, Deodato se encaminha até a sala de estudos e vê os lugares todos marcados. Logo, enfurecido, questiona suas alunas sobre o acontecido, chegando às seguintes conclusões. Então vamos lá. Ó. Se Michele Diniz diz a verdade, então Ana Paula, Lucena e Veri mentiram. Tá? Então, se Michele Diniz disse a verdade, Ana Paula, Lucena e Veri mentiram. Você vai traduzir para a linguagem lógica. Olha só, se então, causa, consequência. Tá? Foram as nossas aulas iniciais dentro da argumentação lógica. Se Michele Diniz diz verdade, então Ana Paula, Lucena e Veri mentiram. Tá? Então, anotem aí. Michele Diniz diz verdade, Ana Paula, Lucena e Veri mentiram. Você poderia imaginar um conjunto menor contido num conjunto maior. Tá? Isso aqui, ó, é a premissa A, que seria um conjunto menor. Isso aqui é a premissa B, que seria o conjunto maior, todo A é B. Tá? Então essa é a ideia da tabela implicativa aí, tudo bem? Bom, e vamos encadear o raciocínio, olha só. Se Veri mentiu, então André disse a verdade. Tá? Então aqui, gente, se Veri mentiu, então André disse a verdade. Tá? Quer dizer, causa, consequência. Isso aqui você poderia entender como uma premissa C contida numa premissa D. Tá? Então, Veri mentiu, André disse a verdade. E se Andréia disse a verdade, então Leomárcia marcou o lugar. Tá? Então, se Andréia disse a verdade, então Leomárcia marcou o lugar.
Quer dizer, os dados da questão são esses aí. Tá? Esse é um encadeamento lógico que a questão está pedindo que você faça. Se a Andréia disse a verdade, então Leo Márcia marcou o lugar. E aí, dado que, dado que Leo Márcia não marcou o lugar, gente, sublinha aí, ó. Leo Márcia não marcou o lugar. Então, sublinha lá, Leo Márcia não marcou lugar. Então, olha lá, consequência lógica disso. Ó, vou insistir nesse argumento com vocês. Quando eu afirmo que A tem como consequência B, aliás, gente, leva isso aqui para a prova, porque eu realmente acredito que essa proposição esteja lá. Quando A tem como consequência B, todo A é B, A implica em B. Né? E aí, retomando a nossa aula de teoria, aliás, foi a nossa primeira aula. Vamos com força, vamos com vontade para gravar. Se um elemento não pertence a B, consequência, não pertence a A. Quer dizer, quem não é B, não é A. Se B é falso, significa que A também é falso, certo? Então, quem não é B, não é A. Se B for falsa, então A também tem que ser falso. Olha só a tabela verdade que o Gilmar fez aqui, né, no resumão. Daqui a pouquinho nós vamos colocar o resumo das equivalências aqui para vocês. É isso aí. Falso, então falso, olha só o raciocínio que você montou aqui, ó, né, na tabela implicativa. Se você pega falso, então falso, o resultado disso está correto, é verdadeiro. Tá? Agora, você simplesmente pode observar os conjuntos. Quem não é B, não é A. É essa a argumentação que nós estamos usando. Tá? Quer dizer, se está errado B, então tem que estar errado A. Tudo bem? Gente, agora, olha só. O Leo Márcia não... É não aí, beleza? Leo Márcia... Eu estou aqui para corrigir. Não marcou o lugar. Ó, Leo Márcia não marcou o lugar. Então, essa proposição aqui, ó, é uma proposição falsa. Beleza? Se não ocorre B, então, se não ocorre B, qual a consequência disso? Não ocorre A. Então você vem aqui e coloca falso. Ou seja, significa que a Andréia mentiu. Ela não disse a verdade. Então coloquem lá a primeira conclusão. Põe aí. Andréia mentiu. Elias, Andréia mentiu. tá ridículo esse short. Cara, olha, eu sendo sincero, eu fiquei realmente em dúvida se eu vinha de bermuda ou não. A próxima aula, pessoal, eu vim de sunga. Agora você imagina a cena, gente. Esse cidadão de sunga, você sem chance, entendeu? Agora, realmente eu fiquei, gente, eu não sabia se eu vinha ou não de bermuda, porque eu ia ficar constrangido. As meninas chegando aqui me pedindo autógrafo ali na frente. Pois é, a hora que eu ia render, e eu falei, gente. Mas é isso, bom, ó. Andréia não disse a verdade, Andréia mentiu. Bom, aí, olha a consequência disso aqui no anterior. Essa declaração aqui, gente, ó, essa declaração também é uma declaração falsa, certo? A Andréia disse a verdade? Não. Então você liga o pensamento aqui, ó. Andréia disse a verdade? Não. É uma declaração falsa, tá? Então coloquem lá. Essa declaração aqui é falsa. E aí você volta na mesma teoria. Se não ocorre B, não ocorre A. Então, se essa declaração é falsa, significa que essa declaração aqui também é falsa, né? Então, Veri mentiu, falso. E aí, como Veri mentiu é falso, então significa que Veri disse a verdade, né? Então, coloque lá, Veri disse a verdade, tá? E agora, pessoal, já finalizando o exercício, né? Agora, claro, gente, ó, fica a dica para vocês, não ocorre B, não ocorre A. Lá na hora da prova, vocês têm que tentar resolver a questão um pouco mais rápido. Eu estou indo um pouco mais lento aqui para explicar, né, para vocês o procedimento, qual é a ideia lógica, mas lá na hora da prova você tem que tentar agilizar. Não ocorre B, não ocorre A, não ocorre A, não ocorre D, e aí você já tem... Lembrando que você não vai explicar nada para ninguém, porque a gente demora para estar explicando. Sim, lá na hora da prova, uma questão dessa aqui, 3, 4 minutos, queimou a questão, tá? Usando esses conceitos que nós estamos retomando aqui com vocês. Gente, bom,
Então, a gente já sabe que verídice é verdade. Agora vem nessa declaração aqui, ó. Vem nessa declaração. Aqui está escrito que Ana Paula, Lucena e Veri mentiram. Né? Está dizendo que as duas mentiram. Mas nós acabamos de concluir que a Veri está dizendo a verdade. Esse ezinho aqui, gente, ó, esse ezinho, para ser verdadeiro, ó, o E para ser verdadeiro, as duas declarações deveriam ser verdadeiras. Olha aqui, ó. Para ser verdade, A e B, então, tanto A como B deveriam ser declarações verdadeiras. Só que aqui você já tem uma que está errada. Observar isso aí? Você já tem uma que está errada. Então significa que essa declaração aqui também é uma declaração falsa. Elias, por que é falso? Porque tem uma declaração falsa. As duas deveriam ser verdades para que o resultado fosse verdadeiro. Mas como tem uma declaração falsa, então a declaração já é falsa. Muito bem, e aplicando, né, mais uma vez o princípio, se é falso B, então é falso A. Aí, como é falso essa declaração, então essa declaração aqui também é falsa, né? E aí, é falso que Michele Diniz diz a verdade. Logo, Michele mentiu. Caralho, velho, você tem mentiroso aí? Não, a Veri disse a verdade. Ah, bom. André mentiu, Veri disse a verdade e a Michele mentiu. Tudo bem? Resposta do problema? Alternativa E. Pessoal, Então, lembrando o seguinte, né, Elias? vamos lá. A Ana Paula ali, ó, você não tem como concluir a respeito dela. Exatamente. Tome cuidado com isso, hein? Exatamente. É isso, ó. A Ana Paula. A Ana Paula pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Isso. Mas a composição não, ela é A falsa. Ana Paula, eu não posso concluir nada a respeito da Ana Paula. Por quê? Ó, a Veri disse a verdade. Beleza, mas e a Ana Paula? Não sei, não dá para saber. Mas ficou falso, porque uma declaração é falsa. Mas então quem não tem conhece, uma declaração diz que falsa. mente Né? Uma declaração delas é falsa, então o resultado da premissa ficou falso. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Você usou para começar pelo final. Ótimo, porque olha só, eu me baseei no dado que a Leomárcia não marcou lugar. Então, como a Leomárcia não marcou lugar, então essa última declaração aqui é uma declaração falsa. Porque foi dado que ela não marcou lugar. Então, pois não. Você quer saber por que ele começou por ali? Você começa sempre pela proposição simples. E outra. Entendeu? A proposição que não tem conector. E você começa pelo dado final do exercício. Lá, ó, você observa que no final ele diz que a Leomárcia não marcou lugar. Então, como ela não marcou lugar, eu parti que essa declaração aqui é uma declaração falsa. Percebeu? Eu parti do dado que a Leomárcia não marcou lugar. Você vê que Leomárcia não marcou lugar, não depende de nenhum conectivo lógico. É um dado da questão. Ora, Leomárcia não marcou lugar, ele afirmou isso para você. Então, isso é uma premissa simples, não tem conectivo, então eu comecei por ela. Tudo bem? Agora vamos supor que eu tivesse dado uma outra declaração. Exemplo, dado que Andréia mentiu. Dado que Andréia mentiu. Então eu partiria daqui, ó. Dado que Andréia mentiu. Aí eu ia partir desse ponto aqui, ó. Né? Já que ele afirmou que Andréia disse a verdade, então se ele me dá que Andréia mentiu, então eu parto daquele ponto, que Andréia mentiu. Então você sempre vai partir do dado final do exercício, ou de uma premissa simples, que não tenha conexão com os demais. É claro que essa premissa simples, ela poderá... Essa premissa simples, ela poderá vir, né, no início do programa. Tá certo? Você deve observar o seguinte, você tem que começar pela premissa que não tem conectivo. Que não tem conectivo. Ok? Que geralmente vai estar quase sempre no final, né? Agora, o Edmar falou a verdade, pode estar lá no começo, mas vamos colocar aí 99% das questões Está no final. está no final, né? Edmar, manda ver. Pessoal, e em relação às equivalências lógicas, cadê, ó? Ali do lado. Pessoal, em relação às equivalências lógicas, negações e assim por diante, então nós temos aqui o seguinte, ó, por exemplo, o
o que vem a ser, né, uma equivalência lógica. A equivalência, pode usar? A equivalência, ela trata do seguinte, se trata de, são quando duas proposições, né, ou mais, no caso que a gente vai trabalhar com duas proposições, é quando duas proposições são iguais, elas assumem a mesma valoração. Por exemplo, se a proposição A é verdadeira e a proposição B, né, se nós temos duas proposições compostas, A e B, por exemplo, eu posso escrever uma equivalência dela, né, desde que elas tenham a mesma valoração, beleza? Então isso é uma equivalência lógica. E a negação é quando você tem o seguinte, por exemplo, você tem uma proposição e quando você tem uma outra proposição, você tem uma proposição que é verdadeira e você tem uma outra proposição que no caso vai ser falsa, então no caso elas são, do ponto de vista lógico, negativas uma da outra, ok? Então, por exemplo, se você tiver essa proposição aqui, ó, A e B, essa proposição A e B, ela é equivalente a você escrever B e A, né? Isso aqui, gente, parece bobagem, essas equivalências que o professor vai colocar aqui, ó, A e B equivalente a B e A ou B é equivalente a B ou a proposição ou A ou B, ela é equivalente a escrever ou B ou A, essa proposição A, C somente CB, é equivalente a você escrever B, C somente CA. Veja bem, quando nós escrevemos essas equivalências aqui, ó, essas equivalências parecem ser equivalências tolas. Professor, mas essas daí são óbvias. O que acontece muito em prova de concurso, né, e muitas vezes, é o seguinte: você resolveu uma questão de lógica proposicional e aí você encontrou, por exemplo, na questão escrito assim, ó, vamos supor, Paulo estuda, né, ou trabalha, vamos dizer assim. Você encontrou isso como solução, tá certo? Aí está lá na alternativa, por exemplo, Paulo trabalha ou estuda. Então, se você não souber que essa mudança do ou é aceitável, né, você acaba desconcentrando na hora da prova ou marcando errado aquela alternativa e assim por diante. Tranquilo? Então, quando nós temos o conector e, ou e o C somente C, você pode mudar a ordem da fala. Por exemplo, essa daqui, ó, se eu tiver assim, Pedro joga bola se e somente C for bom, né, for um bom jogador. Então é a mesma coisa que escrever Pedro, se somente C for bom, é que Pedro joga bola. Então você pode inverter o se somente C e continua tendo a mesma valoração. Veja bem, quando nós escrevemos isso aqui na matemática, ó, 2 ao quadrado é igual a 4. Isso daqui é um operador matemático, né, que está igualando duas coisas. Nas proposições nós também temos as igualdades, né, a igualdade entre elas. Só que ao invés de a gente chamar de igualdade entre proposições, nós chamamos de equivalência das proposições. Um detalhe muito importante, então, por exemplo, essas daqui, ó, normalmente elas vão cair para dar solução de um problema. Ele não vai pedir para você, olha, eu quero saber qual é a equivalência do A, C somente CB, né? E aí ele coloca B, C somente CA. Essa daí é bem óbvia. Agora, essa daqui, ó, ela vai cair com muita frequência, ok? A equivalência do A então B. Então, uma proposição equivalente a A então B é a não A ou B, ok? E outra proposição equivalente ao A então B, o CA então B, é a proposição não B, então não A, ok? Que é essa proposição aqui, a que eu estava comentando aqui, ó. Eu tenho A, então B. Se você estiver fora do conjunto B de bola, automaticamente você estará fora do conjunto A. Que é isso aqui, gente, ó. Tá? Não ocorre B, você volta fazendo a não ocorrência de A, tá? Visualizando ali dentro do conjunto. Tá? Ok? Então essas aqui são as equivalências. E nós temos também o que nós chamamos de negações. Tá? Por exemplo, um exemplo de negação aqui na nossa tabela verdade. Ó. Note que essa escrita, né, do ou, essa tabela verdade do ou, ela é exatamente oposta à tabela verdade do C somente C. Ok? Então nós podemos falar do ponto de vista lógico que essa proposição aqui ela é uma negação dessa proposição. Ok? Ou vice-versa. Essa proposição aqui é a negação da proposição anterior do ou. É isso aí, lembrando vocês que negar significa inverter o valor lógico. O que é verdadeiro, você torna falso. O que é falso, você torna verdadeiro. Tá? Isso é uma negação. Tá? Bom, nas negações então, as que vocês devem memorizar aqui, todas elas são importantes, ok? No caso, quando você tem aqui, ó, quando você coloca esse símbolo, pode ser tanto a cantoneira quanto pode ser o tio, né? Vão representar a negação de uma determinada proposição. Então, quando você quer negar, por exemplo, o A e B, ok?
Para negar o A e o B, a gente usa um macetezinho. Nós podemos escrever assim, ó, faz uma distributiva desse sinal e o E vira O. Como se fosse aqui, ó, nego A, nego o B, ok? E esse E vai passar a ser O. É uma maneira prática de você estar memorizando qual que é a negação da proposição E, tá certo? Do conector E. Se você tiver aqui A ou B, tá? Você vai colocar não A, aí o O vai virar E e você vai escrever o não B. Também, ó, nega a primeira, nega a segunda e o E e o O vira E. Gente, esse macete só serve para essas duas, não vai empolgar e usar nas demais. E vira ou vira E, né? Então é o... Agora, por exemplo, ó, se eu tiver a negação, vamos supor, do ou, aí não tem nada a ver com nega um, nega o outro. Por exemplo, a negação do ou, uma negação dela é eu escrever A, C e somente CB. Olha aqui, gente, ó, né? Então você tem o ou, olha só, podem observar que essas duas tabelas aqui são invertidas. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então você consegue fazer a negação usando essas duas operações, né? Agora, só uma observação que a FGV ela não usa essa linguagem tão técnica aqui. Ela vai usar frases para a gente negar, né? Ela vai usar declarações. Quando a gente põe esse tipo de notação aqui, é só para representar a teoria. Na prática, né, ele vai te dar uma frase e você tem que negar aquela frase, tá? Edmar, continua a revisão lá. Olha só, aí a negação que nós temos, por exemplo, do A, C e somente CB, né? Aí é equivalente a você escrever ou A ou B, tranquilo? E a mesma coisa dessa daqui de cima. E a negação que cai com bastante frequência é a negação do A, C e somente o A então B, tranquilo? Negação do A então B, que é você escrever o A e negar o B. Então vamos destacar isso daqui, tá? Ó, vamos destacar isso aqui. Bom, então essa cai com muita frequência. Olha lá, A então B. Vamos pensar o seguinte: o que é impossível acontecer aqui? O que é impossível acontecer aqui? Um elemento pertencer a A e não pertencer a B, que foi o que o Gilmar escreveu aqui, gente. Ó, ocorre A e não ocorre B. Perceberam isso aí? Ocorre A e não ocorre B. Vocês podem observar que é impossível ocorrer A e não ocorrer B, né? Se um elemento está em A, ele tem que estar em B. Ocorrer A e não ocorrer B é uma ideia negativa, é uma ideia que não vale, tá? Por isso que a negação tem que ser concorda com A e discorda de B. Essa é a negação do C então, né? Fiquem ligados. Essa daqui apareceu bastante aí nos exercícios da Fundação Getúlio Vargas. Para a prova de vocês, eu acredito que as mais possíveis sejam negar um E, negar um ou e negar o então, né? Vamos destacar esse último aqui, que talvez seja negativo que eles vão cobrar nesse concurso de vocês, tá? Então, destaque não. Concorda com A e não concorda com B, aí você fez a negação do então, tudo bem? Vamos nessa, tá? Questão do 3, né? Olha só, Gilmar. Vamos lá? Então veja bem, ó, quando nós temos aí na questão 3, a negação da proposição. Se o tempo está chuvoso, então Alessandra Lacerda não vai de moto. Se o tempo está chuvoso, então Alessandra Lacerda não vai de moto. Observe que esse conjunto, o tempo está chuvoso, ele está contido no conjunto Alessandra não vai de moto. Isso aqui então seria o A e isso aqui seria B. Certo? Então vai. Depois do então, isso. C, A é o maior e A é o menor. A é o menor, B é o maior. Ou seja, esse A aqui, ó, ele está implicando no B de bola, tranquilo? Quando ele acontecer, ele está contido no B de bola, tranquilo? Então nós temos aí, ó, o tempo está chuvoso, então Alessandra não vai de moto. Veja bem, gente, o que ele pede aí na questão é o seguinte: a negação da proposição está corretamente apresentada na alternativa. Bom, o que nós temos de contraditório nesse conjunto aqui? É nós querermos estar dentro do tempo está chuvoso e a Alessandra ter ido de moto, né? Porque veja que a negação de Alessandra não vai de moto, você vai colocar Alessandra não vai de moto, né? É Alessandra vai de moto. Ou seja, copia a primeira e nega a segunda. Não tem erro, hein? Copia a primeira e nega a segunda. Vai lá, Gilmar, escreve aí. O tempo está
chuvoso. Concorda com A. Ok? E, olha o conector Aqui. E aparecendo. E Alessandra, ok? Vai de moto. de moto. O que nós fizemos aqui? Nós copiamos a primeira e negamos a segunda proposição. Tranquilo? Que é isso aqui, ó. Por exemplo, como que eu nego isso daqui? O que é a negação? A negação ela pode ser, do ponto de vista lógico, uma contradição. Então, o que é contraditório aqui? É eu querer estar dentro do conjunto o tempo está chuvoso, né? E estar fora do grupo Alessandra não vai de moto. É impossível, ok? Muito bem, então, gente, resposta à questão. Se tiver dúvida, pergunte, né? Pessoal, a galera da NET aí, né, pediu pra gente aumentar um pouquinho a letra aqui, né, que tá pequeno no quadro. A gente vai fazer isso, tá? Mas fiquem ligados aí que tá gravado. Tá sendo tudo bem? filmado? Opa, E aí, com certeza. pessoal? Se eu não me engano, foi o Fernando lá de Dourado que pediu. Fernando, a gente vai ampliar um pouco aqui para ficar legal para vocês, tudo bem? É isso, vamos lá. Uma questão de mentira e verdade, que tem um ser então para colocar como mentira, eu conservo a primeira e nego a segunda? Conserva a primeira e nega a segunda. Uma questão de mentira ou verdade. Observe o seguinte, quando se trata de uma negação, veja bem, eu não estou falando, tá, ó, preste atenção nesse detalhezinho. Nós não estamos falando que essa proposição é falsa. Tranquilo? Nós não estamos falando que ela é falsa. É o seguinte, essa proposição que nós temos aí na questão, o tempo está chuvoso, então a Alessandra não vai de moto, é uma proposição. Se essa proposição for verdadeira, essa proposição é falsa porque é a negativa daquela. Agora, se esta daqui for a falsa, aí esta será verdadeira. Por quê? Porque ela sempre é oposta à anterior. Mas é isso que você falou. Para negar o C, então, copia a primeira e nega a segunda. Ó, é essa explicação que nós colocamos aqui, ó. Negação do A então B. É equivalente a você escrever A e não B. É que eu vi essa questão muito parecida, uma questão de mentira e verdade. Então, a mentira eu estava fazendo errado. Então, eu tenho que conservar a primeira, que eu ia mentir as duas. Não, porque veja bem. É que se você mente as duas, você acaba não conseguindo Não negar. consegui achar. Entendeu? E a única maneira de negá-la é copiando a primeira e negando a segunda. Ok? Que é justamente isso aqui, ó. Quando é que o centão é falso, ó? Olha aqui, ó. Quando é que o centão é falso, ó? Quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Então, por exemplo, se essa proposição aqui for verdadeira, copiar de dentro e negar a de fora é que a torna falsa. Beleza? É a contradição. Senhores, então é isso, né? Ó, fiquem ligados aí nas negações. Negar o E ou negar o ou e negar o então, concorda com a primeira e nega a segunda, tá? Fiquem ligados lá, né? Que a gente nega. O cara falou que resolveu as questões. Ah, sim, olha aqui, ó. O Deodato agora vai resolver o exercício número 4. Não vai, né? Tô de boa. Tá sossegado. Bom, gente, é isso. Vai lá. Vamos. Muito bem. Questão número 4. Como que é a proposição? Peraí, só um tá. Deixa eu pensar. Pode ser bom. Qual que é a alternativa aí, gente, que nós devemos marcar na questão 3? Letra E, né? O tempo está chuvoso e Alessandra Lacerda vai... Bom, gente, exercício número 4. Ó, uma questão também que apareceu, né, várias vezes ali quando a gente estava resolvendo os exercícios da GV. É uma questão que tem a possibilidade de estar na prova de vocês. É uma questão que vai falar sobre mínimo múltiplo comum. Eu só quero rapidamente retomar com vocês a solução da questão. Olha só. Amantes da dança, 3 amigas, Silvia, Andréia e Andressa, praticam balé, sapatear e dança do ventre na mesma academia. Na verdade, o texto original é Deodato pratica balé. Bom, Silvia pratica balé de 4 em 4 dias. Então, põe lá, Silvia, a cada 4 dias ela pratica balé. Como que você representa isso? 4, 8, 12, 16, quer dizer, são os múltiplos de 4, né? Então a gente poderia escrever assim, ó. A Silvia pratica balé de 4 em 4 dias. Então você poderia colocar
4, 8, 12, 16 e aí vai, tá? Vamos nessa. Depois, a Andréia pratica sapateado a cada 3 dias. Então, a Andréia, a cada 3 dias, gente, 3, 6, 9, 12, 15 e aí vai, né? Na sequência, tá? E a Andressa pratica sua arte de 5 em 5 dias. Então, a Andressa, a cada 5 dias, ou seja, 5, 10, 15, 20 e aí vai, na sequência. Não? Muito bem. Aí a questão dessa pergunta é o seguinte: no dia 4 de janeiro, todos estiveram na academia. Né? Então, no dia 4 de janeiro, todos estiveram na academia. Um possível encontro delas ocorrerá novamente quando? Sublinha aí. Possível encontro. Possível encontro, sublinha lá. Quando que elas vão se encontrar? Resposta: no menor múltiplo comum entre os números 4, 3 e 5. Por quê? A Silvia a cada 4 dias, a Andréia a cada 3 dias e a Andressa a cada 5 dias. Então, o momento de encontro delas será no momento em que ocorre o menor múltiplo comum entre 4, 3 e 5. Tudo bem? 30 dias, ok? Então, aí nós vamos levar esses resultados, né, até chegar no menor múltiplo comum. Bom, no caso, aqui, o menor múltiplo comum entre 4 e 3, 12, confirme lá, né, que é 4 vezes 3. Então, o menor múltiplo comum entre 4 e 3, 12. E aí, o menor múltiplo comum de 12 e 5 leva para 60, ok? Então, múltiplo comum 4, 3, 5 corresponde aos 60. Você, aliás, mas eu não lembro como é que tira mínimo múltiplo comum, nem precisa, é só você levar os múltiplos aí até eles se encontrarem, né? Só você observar. Aí é 4, aqui, 3, 16, 5 eles. não é 4, 3, 5? Eu acredito que seja 4, 3, 5. 4 e 5, certo, certo. Olha lá, ó, de 4 em 4 dias, de 3 em 3 dias e de 5 em 5 dias. Então, o menor múltiplo comum entre 4, 3 e 5 vai corresponder a 60 dias, ou seja, a cada 60 dias elas vão estar se encontrando. Se fosse 2, tá, gente, me perdoem, se fosse 2 é que seria 30 dias. Então, 4 em 4, né? Foi 4, 4, 3, 3, 5, 5, então fechou lá os 60 dias. Legal? Então tá. Resposta. Olha só, 4 de janeiro. Então, depois de 60 dias, a gente poderia levar um possível encontro. Um possível encontro poderíamos considerar 4 de março, certo? E, só que 4 de março, se eu não me engano, um possível encontro poderia ser 4 de março, né? Mas aí a contagem é exata, né? Então nós teríamos aí 4 de... Ah, perdão, eu não contei... eu não contei o mês de... eu não contei... Não, mas eu acho que vai fechar. Quer ver? Olha só. Começa a 4 de janeiro. Eu pulei o mês de fevereiro, né? Então vamos lá. 4 de janeiro, então, 27 dias para fechar 31 de janeiro, certo? 4 com 27 fecha 31. Depois, gente, precisaria de mais 28 dias em fevereiro, confirme lá. 27 dias, fechou 31 de janeiro. 28 dias, 28 dias no mês de fevereiro, dando um total de 55 dias. Bom, 55 dias... Vai pegar mais 5 dias do E aí vamos pegar mais 5 dias do outro mês, né? Então fecharia 60, seria no dia 5 de março. Fechou isso aí? Então, mas calma aí, não significa, mas 5 de março não tem essa resposta. O problema é que ele disse um possível encontro. Então, depois de 60 dias, chegaria no dia 5 de março, certo? Tá, aí a partir do dia 5 de março, a gente poderia contar mais 60 dias até a próxima data, tá? Então, 5 de março
e aí mais 60 dias a gente chegaria na próxima data, tudo bem? Agora, Gilmar, não sei se quando você, no enunciado da questão, certo? 2.2, eu acho. Eu acho que, gente, o que aconteceu aqui, né, no enunciado do exercício, quando o Gilmar foi colocar os dados aqui da questão, ele fez com 2 em 2 dias e acabou saindo no texto aí de 4 em 4 dias. Então, eu só estou orientando vocês que a solução correta deveria ser isso aqui. Aí, mais 60 dias a próxima data, depois mais 60 dias a próxima data, tá? Entre essas respostas aí, eu estou vendo, né, que uma possibilidade seria lá o dia 5 de maio. Aqui também, tá, gente? Por exemplo, ó, quem quiser também trabalhar dessa maneira, ó, se você tiver aqui o 4 de janeiro, né, você pode contabilizar também da seguinte maneira: você vai até o 4 de fevereiro, tá certo? Daqui até aqui você vai contabilizar 31 dias. Por que você vai contabilizar 31 dias? Porque o 4 de janeiro, janeiro é um mês 31, então o final dele é 31, ok? Então, quando você passa pelo final dele, você contabiliza 31 dias de chegar do 4 até o outro. Bom, para chegar então em 30 dias, para fechar em 30 dias para ficar redondo, ele vai fechar 3 de fevereiro. Então, daqui até aqui, você contabilizou 30 dias. Tranquilo? Como nós temos que contabilizar 60 dias, contabilizando mais 30 dias, se nós marcarmos aqui 30 de março, ó, vamos fazer as correções. Se eu contar de 3 de fevereiro a 3 de março, nós vamos contabilizar 28 dias. Por quê? Porque o mês de fevereiro, ele é um mês com final 28. Lembrando que aí na prova, no texto, está escrito 2013. Tranquilo? Não é bissexto, né? Não é bissexto, então o fevereiro tem 28 dias. Se tivesse um ano bissexto aí, você deveria contar fevereiro como sendo os 29 dias, tá? Mas como não foi um ano bissexto, então... Aí veja bem, se nós contabilizarmos daqui para cá, ó, vai dar um total de 28 dias. Então, para dar os 30 dias exatos, nós estamos contando 60 e 60, é só você aumentar para o dia 5 aqui. Então, você vai contabilizar mais 30 dias. Tá? O Gilmar está mostrando para vocês apenas um outro processo. Coincidindo também com o 5 de março, da outra maneira que ele fez. Ok? Então, nós deveríamos ter aí o 5 de março. Gente, agora uma observação importante é o seguinte. Só faço uma correção, né? Nós temos aí... 5 de março, não 4 de março. Nós temos aí o seguinte, tá, ó, tem questões que estão aparecendo da seguinte maneira. Por exemplo, às vezes não está coincidindo com o primeiro encontro. Isso acontece também. Isso que eu estava orientando vocês. Em 60 dias... Porque ele fala um provável encontro. Então, não necessariamente teria vai ser o primeiro. O 5 de março. Esse é o primeiro encontro. Poderia vir uma outra data um pouco mais para frente, os próximos 60 dias. Vamos contabilizar mais 60 dias para a gente verificar se tem alternativa mesmo ou não. Ok? Então, por exemplo, 5 de março, ó, se nós formos para 5 de abril, tá? Aqui vai dar 31 dias, porque o mês de março é final 31. Pode ser que bata 4 ou 5 de maio. Então aqui, ó, 4 de abril, para dar um total de 30 dias. Se nós formos de 4 de abril a 4 de maio, isso aqui vai fechar 30 dias, porque o abril ele tem final 30. Ok? Então nesse caso, ó, tem alternativa aí? Tem alternativa aí, ok? Então veja, ó, 4 de maio, tranquilo? Tem aí como alternativa sim. Então é uma possibilidade de resposta. Não o primeiro encontro, mas o próximo. Não cabe recurso a esse tipo de questão, tá, gente? Eu achei que fosse um erro mesmo, deixei o Elias comentar aqui, ainda bem que ele comentou. Mas tinha porque na minha cabeça eu tinha digitado realmente 2 dias, então eu falei para vocês MMC 30 e o MMC é 60, então é contabilizado 60 e 60. Se tiver dúvida aqui, pergunta para a gente poder estar respondendo. Observe que quando ele fala próximo encontro é uma coisa, provável encontro, ele pode pular o primeiro encontro, está no segundo, no terceiro ou no quarto, não faz. É claro que o cara não vai ficar fazendo isso várias vezes. Olha, vai estar no primeiro, segundo ou terceiro. Eu já vi prova de concurso assim, o cara põe, vamos supor que o MMC tenha dado 30, só que ao invés de ele contar 30 dias, ele vai e conta 90 dias, porque ele fala um provável encontro. A cada 30 dias eles estão se encontrando. A cada 60 dias eles vão se encontrando. Então você tem que achar uma alternativa que contemple o resultado, que não seja necessariamente o primeiro momento do encontro, tá? Então nesse caso, né, acabou fechando ali, ó, na data seria 5 de março, está lá 4 de março, não deu, então você tem que testar a outra alternativa. 4 de maio, fechou aí os... Veja bem, tá, gente? Se tivesse na alternativa 5 de março em alguma das alternativas, com certeza não teria esta alternativa 4 de maio, ok? Porque quando ele falou provável encontro, né, você tem qualquer um desses encontros aí. 5 de março, 4 de maio e assim por diante.
Agora, se ele falasse próximo encontro, né, aí sim, o 5 de março estaria ali como alternativa e você assinalaria. Beleza? Questão da pergunta, pessoal. Vamos lá, gente, olha só. Questão número 5. Coloque um asterisco nesse exercício. Ó, põe lá, questão número 5, coloque um asterisco na questão. A GV tem trabalhado com questões nesse sentido, né? Ele tem colocado questões a respeito de sequências lógicas. E o que o examinador espera que você faça? Observar um padrão de comportamento na sequência. É isso que ele está imaginando que você tem que fazer, tá? Então, olha só. 0, 3, 6, 9, 12... Né? Observem o seguinte. Na primeira linha, todos eles são múltiplos de 3. Certo? Na primeira linha, todos eles são múltiplos de 3. Aí, na segunda linha, gente. Ó, na segunda linha. 1, 4, 7, 10, 13. Ó, você pode observar que todos eles são múltiplos de 3 mais 1. Observa lá? Quer dizer, ó, o 3 mais 1, 4, 6 mais 1, 7, 9 mais 1, 10, 12 mais 1, 13, né? E assim sucessivamente. E na terceira linha, todos eles são múltiplos de 3 mais 2. Tá? Então, no primeiro, todos são múltiplos de 3. No segundo, são todos múltiplos de 3 mais 1. E na última linha, todos são múltiplos de 3 mais 2. Tá? Muito bem. Então, nós vamos resolver a questão usando o seguinte raciocínio. Olha só. Para você saber qual número está na posição 319, olha o que você faz. Como todos são múltiplos de 3, ou mais 1 ou mais 2, então eu vou pegar 319 e dividir por 3. Mas fala, mas calma aí, Elias, por que você está dividindo por 3? Porque todos são múltiplos de 3, ou mais 1 ou mais 2, um deles. Tá? Então, vamos começar a fazer essa divisão. Vai lá, divide aí. Vai dar 1, né? Então, achou 1 aqui, gente. 0, 19 e sobrou 1. Tudo bem? Agora, olha só como que você vai interpretar o exercício. Ó, 0, 3, 6, 9, 12, todos múltiplos de 3. Depois, da segunda linha, 1, 4, 7, 10, 13, e aí vai. Ó, aqui, todos eles são múltiplos de 3, mais uma unidade. Que foi o que aconteceu com o número 319. Por quê? Você pode escrever o 319 assim, ó. 3 vezes 106 mais 1. Né? Então, o 319, você vai escrever 3 vezes 106 mais uma unidade. Percebeu isso aí? Então, você já sabe que o 319 está localizado na segunda linha. Tá? Então, o 319 está localizado na segunda linha. Então, nós já sabemos disso. Né? Então, põe aí, ó. Você já sabe que ele está localizado na segunda linha. Agora, para você identificar que coluna que ele está, olha só. Quando eu dividi 319 por 3, eu achei esse número aqui, ó. 106. Certo? Ó, achei 106. Bom, se eu tivesse feito a divisão, ó, se eu tivesse feito a divisão até o 2, aqui, por exemplo, né, deixa eu só induzir vocês aqui a um raciocínio. Aqui seria o 5, aqui o 8. Então, olha só, vamos supor esse 4 aqui, gente. Você pega o 4, divide por 3, vai dar 1 e o resto vai dar 1. Certo? Então, o 4, ele está localizado na segunda coluna. Tá? Ó, o 4 está localizado na segunda coluna. Mais 1. Isso que eu quero induzir em vocês. Olha só, o Gilmar acabou já de dar o bizu aqui, o que vai acontecer. Ó, 4 dividir por 3 deu 1 mais 1 vezes 3 mais 1. Né? O 4 está na segunda coluna, tá? Ó, o 4 está na segunda coluna. Se você quisesse, por exemplo, 10. Então pega lá, 10 dividido por 3
Isso aqui seria 3 e 1. Né? 3 por 3 mais 1 fechou 10. Olha só o quociente quanto que deu. O quociente deu 3 e o 10 está na primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Perceberam isso aí? Então, sempre quando eu pegar o quociente, quando eu pegar o quociente mais 1, eu vou estar descobrindo que coluna está o elemento. Então, o 4, o quociente deu 1, então ele está na segunda coluna, está aqui, ó. Tá? Dá para enxergar isso daqui você fazendo lá a divisão. O 10, o quociente deu 3, olha só que coluna que ele está. 1, 2, 3, 4. Então, para você descobrir a coluna, basta fazer o quociente mais 1. O nosso quociente aqui, ó, deu, cadê? O nosso quociente deu 106, portanto a coluna que ele está, 107, mais uma coluna. Tudo bem? Gente, então, esse tipo de questão, você tem que pegar os exemplos que ele te forneceu, fazer um teste com alguns deles, para você ser induzido, tá certo? Naquilo que ele está querendo. Como eu fiz aqui com vocês, ó. Eu peguei o 4, fiz o teste. Peguei o 10, fiz o teste. Poderia ter feito mais 1 ou 2, até descobrir qual é o padrão do comportamento. Né? Tá? Então, lógica sequencial, o nome disso daí. Segunda linha, 107ª coluna, alternativa correta, letra B. Né? Tá. Então, essa é a solução. Legal? Gilmar, vai lá, questão 6. Pessoal, podemos apagar aqui? Tranquilo? Podemos apagar? Tem mais alguém copiando? Gente, essa tabela verdade o professor vai deixar aí ao lado, porque nós vamos ter outras questões de equivalências, lógicas, negações, tá? De proposicional. Questões que envolvem proposições. Vamos lá. Na questão número 6, nós vamos ver o seguinte, ó. 2 modalidades de esportes são oferecidas para os 200 alunos de um colégio: basquete e futebol. Sabe-se que Gabriel e mais 139 alunos praticam basquete, Alex e mais 99 alunos praticam futebol, e Roberta e mais 19 não praticam nenhuma dessas modalidades. Observações que você fará na questão. Onde ele coloca assim, ó, sabe-se que Gabriel e mais 139 alunos. Onde tiver escrito Gabriel e mais 139, você circula, puxa uma seta e coloca 140 pessoas ou 140 alunos. Tranquilo? Que é ele mais 139. Posteriormente, Alex e mais 99 alunos praticam futebol. Tranquilo? Onde está escrito Alex e mais 99 alunos, você vai grifar, puxar uma seta e colocar 100 alunos ou 100 pessoas. Beleza daí? Vão acompanhando, por favor, e vão anotando. Posteriormente, Roberta e mais 19 não praticam nenhuma dessas modalidades. Onde está escrito Roberta e mais 19, você vai grifar, vai puxar uma seta e vai colocar 20 pessoas ou 20 alunos. Todo mundo acompanha essa ideia? Tranquilo até aqui? Posteriormente, nós temos aí o número de alunos que praticam uma e somente uma dessas modalidades é... Observe o seguinte, gente, esse tipo de exercício, tá? Ele vai ter a estrutura lógica dele, você vai estruturar os dados do problema através do que nós chamamos de diagrama de Venn, tá? E são aquelas questões em que você vai fazendo desenhos circulares, né? Conjuntos, e você vai colocando os dados no problema. Isso daí é chamado de diagrama de Venn, né? Venn é o cara que trouxe essa ferramenta para a gente. Ela é uma ferramenta de organização dos dados. Tranquilo? Você vai estruturar os dados através dela. Bom, como que nós vamos trabalhar?
Nós vamos ter aqui o que nós chamamos de conjunto universo, tá? Nós vamos ter aqui o